Olha só, vou dar um panorama antes da gente ir para o texto. O texto que a gente vai ler é a partir do versículo 19, tá bom? Mas se a gente iniciar ali no capítulo 10, versículo 1, o escritor aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus ela não tem definido o escritor, mas ele vai dizer o seguinte, no versículo 1 do capítulo 10: Ora, visto que a lei é apenas a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. E o livro de Hebreus, irmãos, ele é o livro mais importante do Novo Testamento para a gente entender o Velho. Quantos concordam que, por vezes, a igreja brasileira tem dificuldade de interpretar o Antigo Testamento? Vocês concordam comigo, gente? Amém. Quem tem dificuldade de interpretar o Antigo Testamento? Quem tem dificuldade de interpretar o Antigo Testamento? Vamos ser sinceros, gente. Alguns de nós temos. E a carta aos Hebreus, ela é a principal carta do Novo Testamento que vai ensinar a respeito do Velho. Então, coisas que a gente não consegue entender no Antigo Testamento, se a gente pegar a carta aos Hebreus, é uma carta maravilhosa, cheia de riqueza, de profundidade, e a gente vai conseguir entender o Antigo Testamento, lendo a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, ela é particular, porque enquanto os evangelhos, eles falam a respeito do Cristo e do que ele fez e manifestou o seu poder aqui na terra, a carta aos Hebreus a gente vai ver essa peculiaridade de que fala muito do ministério de Cristo agora ressurreto e assentado à direita de Deus Pai. Então, enquanto Mateus, Marcos, João, Lucas falam muito a respeito do Cristo aqui na terra, manifestando sua graça, seu poder, sua misericórdia, Hebreus vai falar a respeito do Cristo ressurreto, assentado à direita de Deus Pai, nas regiões celestiais. E foi mês de novembro, eu trouxe um texto a respeito de Hebreus, no capítulo 4, a gente falou sobre o grande sumo sacerdote. Não sei se você estava aqui, se você lembra. E aí a gente falou a respeito da superioridade do sacerdócio de Cristo com relação ao sacerdócio arônico, um sacerdócio que partiu de Arão. Vocês lembram disso? Eu sempre enfatizei o grande sumo sacerdote. E a carta aos Hebreus vai falar muito a respeito disso. A carta aos Hebreus vai falar sobre a superioridade de Cristo com relação à lei, a superioridade de Cristo com relação a Moisés, a superioridade de Cristo com relação a Arão, a superioridade da aliança, agora a nova aliança, com relação à antiga aliança. Então, o livro aos Hebreus vai falar sobre a superioridade de Cristo com relação aos anjos. Então, o livro aos Hebreus fala muito da pessoa de Jesus, e o capítulo 10 vai falar a respeito da superioridade de Cristo com relação a ser o próprio sacrifício. O capítulo 10 vai falar, Cristo, ele é um sacrifício que foi eficaz, ele foi o último sacrifício, né? Enquanto no Antigo Testamento, debaixo da antiga aliança, precisava de sacrifícios anualmente para a remissão dos pecados dos judeus, agora Cristo, ele é o último sacrifício, eficiente e eficaz. Não é necessário mais sacrifícios. Está comigo? Amém. Cristo na cruz é o sacrifício eficiente e não é necessário mais sangue ser derramado para remissão de pecados. Cristo foi um eficiente, é o eficiente sacrifício, mas vai dizer também que ele é o eficiente e último sacerdote, ou o sumo sacerdote. Enquanto os sacerdotes que eram cheios de pecados entravam todos os anos no Santíssimo Lugar, né, para perdão do pecado de Israel, agora Cristo, ele é necessário uma vez só. Ele é o último, o grande sumo sacerdote, e uma vez só ele é o sacerdote e o sacrifício. Ele é o sacerdote e o sacrifício. Ele é aquele que vai diante do Pai, mas ele também é o próprio sacrifício que se entrega em favor de nós. E o capítulo 10 vai falar a respeito disso. Isso tem muita implicação a respeito da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo 19 a gente vai entender melhor isso. Mas vai culminar no que isso nos leva a fazer na nossa segunda-feira, a partir do versículo 24 e 25. Então, assim, eu vou dar um enfoque muito grande a partir do versículo 24 e 25. A gente vai ler a partir do 19, para que a gente entenda. Isso tudo tem a ver, beleza, Deus, se
Jesus é superior a tudo isso. Ele é o grande sumo sacerdote, eficiente, ele é o sacrifício eficaz, totalmente eficaz, não é necessário mais nenhum sacrifício, mas isso daí vai resumir em quê na minha segunda-feira? Beleza? Amém? Então é uma questão de prática. Então vamos lá, versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele abriu, por meio do véu, isso é, a sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E agora olhe com carinho para o versículo 24, tá bom? Porque é o resumo tipo assim, a gente tem um grande funil, e o funil vai desembocar em algo que vai tocar o nosso cotidiano, na nossa segunda-feira, amanhã. O que a gente faz diante disso tudo, diante de todas as verdades do Evangelho? Versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ou encorajemos, né? Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém, irmãos? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós colocamos a nossa vida mais uma vez diante de Ti e te pedimos graça por esse tempo de exposição da Sua palavra. É o Teu Santo Espírito que nos convence, é o Teu Santo Espírito que transforma quem nós somos, e o que nós mais precisamos é da manifestação da Sua glória, a revelação da Tua palavra em nossos corações, para que a gente seja transformado. O apóstolo Paulo vai dizer que o Evangelho ele é poder, e nós cremos fielmente nisso e te pedimos, nos transforma por graça de Jesus. Nós queremos sair daqui mais parecidos contigo, nós queremos sair daqui alimentados, nós queremos sair daqui com um encontro verdadeiro e genuíno contigo. Então, toca a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, como eu disse, assim, o tema da mensagem é congregar. Então, repete comigo. Congregar. 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 A gente vai falar sobre a reunião dos santos, a importância. E a igreja, meus irmãos, precisa se reunir. Amém? Amém. Essa é a reunião dos santos, dos lavados, dos reunidos. Glória a Deus. Glória a Deus. O que nos difere de qualquer outra reunião que está acontecendo aí fora, irmãos? Porque o que nos une é Cristo Jesus. Muitos se reúnem por alguma afinidade ou por algum tema específico. Quer ver uma coisa? Se você for ali na casa da minha mãe, no dia de jogo do Botafogo, em frente à casa da minha mãe, tem um clube do Botafogo. E há uma afinidade na vida de cada um daqueles que estão ali. Eles torcem para o Botafogo. No pleito eleitoral que acabou de se encerrar em outubro, muitos se reuniram por questões partidárias. Então, existia uma afinidade, um tema em comum sobre aqueles que se reuniam. E o que difere a nossa reunião da deles? Porque nós nos reunimos em nome de Jesus. Embora a gente tenha diversas diferenças, tenham muitos problemas entre nós, e aqui não tem não, mas ainda que tivesse, o que nos une é Cristo. Talvez a gente não tenha nenhuma afinidade, talvez a gente não goste do mesmo time, talvez a gente não goste do mesmo esporte, talvez, sei lá, eu gosto de rock, você gosta de pagode, mas o que nos une nessa noite é Cristo Jesus. E é importante a gente falar a respeito do tema de congregar, se reunir, viver a vida da congregação dos santos, da Assembleia dos Santos. Isso é de extrema importância, irmãos. A gente teve um grande fenômeno em 2020 que foi a pandemia. E a pandemia, ela talvez atenuou mais ainda o que já havia no coração de muitos. Quantos já ouviram falar a respeito aí dos desigrejados? Quantos já ouviram falar? De pessoas que se denominam
cristãos evangélicos, mas não são de igrejas nenhuma. À luz das Escrituras, isso não existe. Só que a gente viu que na pandemia isso acabou tendo uma crescente muito grande. Eu peguei um dado de 2010 do IBGE e 21% dos cristãos se dizem desigrejados, cristãos evangélicos. Eles são cristãos evangélicos, protestantes, mas eles não se submetem a um povo. Eles não se submetem uns aos outros. Quando Paulo escreve lá em Efésios capítulo 5, se submetem uns aos outros. Então essa submissão não existe na vida desses que se colocam como desigrejados. E a gente percebe que a pandemia, de certa forma, atenuou isso. Eu creio que esse é um dado de 2010. Possivelmente, a gente está em 2024, 2025, e possivelmente essa porcentagem ela aumentou. E a nossa pergunta é: o que está acontecendo com o povo de Deus? Talvez você consiga me responder. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com aqueles que se dizem igreja, com aqueles que se dizem que reconheceram Jesus, mas não seguem a sua palavra? Sabe, irmãos, não dão a mínima para aquilo que a Escritura diz. E assim, talvez, se você tem isso no seu coração, e hoje você vai receber instrução para corrigir sua vida. Mas tem gente que sabe a importância da comunhão, mas mesmo assim não se importa. E isso é demoníaco na nossa vida. Isso é demoníaco, irmãos. Isso destrói. Quem se isola é presa fácil para Satanás. Quem se isola e não tem apoio da comunhão, não tem apoio de irmãos, é presa fácil para o diabo. Verdade. Então, assim, eu nessa noite eu quero de alguma forma trazer à luz das Escrituras, e isso precisa ser bem esclarecido no nosso coração para que a gente entenda de fato o que é a reunião dos santos. E essa palavra, irmãos, não vai acabar aqui hoje, porque a gente tem muita coisa para falar. A gente vai falar de uma parte. Semana que vem eu vou ver se eu consigo concluir. Mas a gente precisa se atentar com relação à comunhão, com essa vida em comunidade. A gente precisa se submeter uns aos outros.